Bem-vindos ao módulo 6, Gerenciamento e Monitoramento dos Casos e do Plancom Edu Escolar. É o curso livre de formação do Plancom Edu Covid-19, segunda edição. Nós temos duas formas de nomear a coordenação das ações. Para o Comitê Municipal, temos o SCO, que é o Sistema de Comando de Operações. E para as instituições de ensino, nós denominamos Unidade de Gestão Operacional. O que nós recomendamos? Que seja um sistema de coordenação unificado. O que quer dizer? Há uma cooperação de todos os representantes. Esses representantes, eles devem ser de todas as secretarias envolvidas e de todos os setores das escolas. Mas o importante, a pessoa é o responsável legal que é enviado para participar tanto do SCO quanto do Hugo. Importantíssimo, esse sistema de comando unificado ou de coordenação unificado é porque ele se dá através de duas ou mais pessoas, de duas ou mais secretarias. No nosso caso, como nós estamos vivenciando uma pandemia, ele deveria ser, ou sugere-se que ele seja coordenado por a Secretaria da Saúde, de Educação, com o apoio das demais secretarias e dos demais setores. Então, na coordenação do SCO e do Hugo, é importante que todas as ações sejam desenvolvidas em conjunto, que sejam levantados todos os objetivos no plano de contingência. No plano de contingência já estão definidos quais são os objetivos, quais são as vulnerabilidades. Nós precisamos saber quais são as capacidades de enfrentamento que o município tem para a pandemia, que as escolas têm para a pandemia. Não esqueçam, quem trabalha na normalidade vai trabalhar na anormalidade e tem que ser o responsável legal pela tomada de decisões. O plano de contingência, o Plancom Edu, ele deve ser realizado sempre, antes, durante e após a pandemia, porque nós precisamos monitorar. Durante a pandemia, nós precisamos monitorar e rastrear todos os casos, isso tanto no município quanto na escola. Importante dizer que o SCO, ou o Hugo, ele tem uma concepção sistêmica, ele tem um perfil de contingenciamento do desastre ou do evento adverso e também ele é totalmente adaptável. Ele não é um documento engessado, portanto, é fundamental a participação de todos os representantes. Nós temos algumas dicas de ouro que vocês não podem esquecer. Todos são os responsáveis. Os grupos de direção escolar precisam estar envolvidos, porque são os tomadores de decisão. Os ajustes devem ser de acordo com cada realidade da escola, do bairro. Por isso é necessário saber os postos de saúde, as UPAs, os hospitais que tem próximos à escola, qual é a realidade do bairro, qual é a realidade do município, do estado. É importante que tanto no Comitê Municipal, no SCO, no Hugo, o plano de contingência, o Plancom Edu Municipal, ter a representação da comunidade escolar municipal, estadual, federal e particular, que todos participem, que todos colaborem para ter uma ampliação nas capacidades de enfrentamento, no levantamento dos cenários de risco e nas vulnerabilidades. Todos são importantes. Por exemplo, na região e no município, saúde, educação, a proteção e defesa civil, assistência social, entre outros. E na escola, todos das áreas pedagógicas, transporte, alimentação, sanitárias, etc. Aqui eu demonstro para vocês como está no plano de contingência a formação do Hugo ou do SCO. Então, é através de um organograma que vai ser representado e vai ser definido em cada caixinha o nome de cada responsável. Extremamente importante que tenha telefone, o e-mail, o WhatsApp da pessoa que possa ser encontrado em qualquer momento, tanto na escola quanto no comitê municipal. Importantíssimo, essas pessoas têm que ter o poder de decisão para contemplar todas as decisões que forem tomadas a nível de município e a nível escolar. Importantíssimo, se vocês observarem do lado do comando, que é a coordenação, tem uma setinha.
Essa setinha quer dizer que nós precisamos nos comunicar. Precisa ter uma comunicação eficiente. Então, temos que ter, tanto na escola quanto no Comitê Municipal, um responsável pela comunicação, pela divulgação dos dados, porque mais para frente a gente vai falar um pouquinho de boletins informativos, né? Nas reuniões, se nós estivermos parcialmente online e outros remotos, a gente também recomenda que façam um mural digital. Para quê? É importantíssimo reuniões diárias, para que sejam definidos quais são os objetivos com relação ao plano de contingência. Se elas não forem diárias, estabeleça um calendário, mas coloquem todas as ações nesse mural. Então, reunião no dia tal, quais foram as ações tomadas e quais são as ações que serão tomadas, para que todos possam acompanhar. Se esse mural não for possível de forma presencial, ou faz um presencial e um digital. Planejamento das ações, 5W2H, é uma ferramenta de gestão e nada mais é do que quem vai fazer, como vai fazer, quanto custa, o que, por quê, onde e quando. Então, para cada diretriz, nós vamos aplicar o 5W2H, para nós termos um planejamento eficiente de todas as ações. Então, quem vai fazer? Então, quem são as pessoas que vai fazer? Você já tem lá no SCO, mas aquela pessoa do SCO, do Hugo, tem uma equipe de trabalho. Então, essa equipe de trabalho é que vai ser nomeado no 5W2H de cada medida sanitária. Por exemplo, então, a equipe pedagógica, ela vai fazer um 5W2H nas diretrizes das questões pedagógicas com a equipe de pedagogia e assim por diante. Vamos falar um pouquinho de sistema de alerta e alarme. Extremamente importante a comunicação nos processos de monitoramento e avaliação. Vocês também viram com a Gilmar a questão da comunicação. A gente sabe que é peça fundamental a comunicação. O sistema de alerta e alarme tem como elementos centrais os dispositivos que integram o programa de descentralização e regionalização das ações do combate à Covid aqui no estado de Santa Catarina. E para isso é importante a gente entender como é que aconteceu a dinâmica da propagação. Nós sempre falamos, é importante saber da história para poder ver o presente e o futuro. Então aqui nesse site vocês têm à disposição de vocês na apresentação, vocês podem observar como foi a evolução da propagação, enfim, do vírus. Atenção para as fontes oficiais. Nós só devemos consultar fontes oficiais. Então, nós temos também, o governo do estado de Santa Catarina disponibilizou a página do coronavírus sc.gov.br, onde aponta os riscos potenciais por região. O que é o risco potencial gravíssimo, o que é o risco potencial grave, taxa de transmissibilidade, letalidade, mortalidade. Então, aqui nesse site vocês encontram qual é o risco potencial de cada região. Também está disponível o plano de vacinação de Santa Catarina. É importante todos vocês darem uma olhada no site para atualização e comunicação de fontes oficiais. Ah, como que nós vamos saber a questão dos leitos de UTI em Santa Catarina? Como que vocês poderão desenvolver? Vocês poderão clicar no site do CIASC, da plataforma Boa Vista, no Microsoft Power BI, façam o seu cadastro e aqui vocês terão à disposição de vocês os leitos disponíveis. Adulto, pediátrico, neonatal, leitos de doenças de maneira geral e especificamente do Covid-19. Também temos uma plataforma que é do IVES, que é da Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, uma plataforma então do governo federal. Então aqui nós podemos avaliar a nível nacional como que está se comportando esta pandemia a nível nacional. E é importantíssimo nós olharmos nível nacional, nível estadual, nível regional, nível municipal. Por quê? Olha o que está acontecendo em outros estados, né? A partir do momento que colapsa um estado, eles vão precisar utilizar a capacidade de enfrentamento de outros estados para suprir esses eventuais problemas. Mas vamos um pouquinho mais no detalhe também. É importante nós conhecermos
onde nós moramos, o bairro onde nós moramos. Então, nós temos aqui alguns exemplos, né, que vocês poderiam buscar nos seus municípios para verificar se existe um acompanhamento por bairros. Então, na primeira imagem, é um sistema disponibilizado para que os municípios façam monitoramento por bairros. Temos aqui um exemplo também de um boletim, que é divulgado na página ou nas redes sociais de cada município. E também nós temos aqui uma avaliação com relação à taxa de reprodução do vírus a nível regional também. Importantíssimo fazer a avaliação, o monitoramento dos bairros, município, região, estados e país. Vamos falar um pouquinho que aonde nós podemos encontrar nas mídias sociais oficiais. Então, o governo do estado de Santa Catarina disponibilizou canais no YouTube, no Instagram e no Facebook. Então, clicando nesses links, vocês poderão ter acesso direto às mídias sociais oficiais. Também nós temos dispositivos internacionais, que é do OMS, então aqui está o link para que vocês tenham uma referência do que acontece no mundo. Isso é extremamente importante, porque nós precisamos ter uma avaliação global da pandemia. E também, no próximo módulo, vocês vão aprender a fazer simulados de algumas ações, incluindo as testagens dos protocolos. E aí o professor Leandro e o coordenador regional Peri vão dar uma aula para vocês de como realizar esses simulados em regiões, nos municípios e nas escolas. Falando um pouquinho do monitoramento e avaliação, é extremamente importante sabermos que a evolução da pandemia, ela depende do quê? Do comportamento humano. Então é imprevisível. Por isso que é necessário fazer o monitoramento e avaliação. Tem que ter um monitoramento constante dos cenários de risco. As dinâmicas das ações operacionais que foram adotadas. Avaliar se essas dinâmicas estão ocorrendo de forma que pode-se minimizar os impactos ou neutralizar os impactos dessa pandemia na sua escola, na sua região, no seu município. As avaliações. Nós temos que ter dados quantitativos, nós temos que ter processos, nós temos que ter avaliação dos resultados. A partir do momento que nós fazemos todo esse monitoramento, toda essa avaliação, a gente vai monitorando, a gente vai ajustando o nosso plano de contingência e ele vai atualizando. Lembra que lá no começo eu disse que o plano de contingência ele é dinâmico, ele não é estático, porque a sua capacidade de enfrentamento pode mudar de acordo com a evolução da pandemia. Então, é extremamente importante fazer avaliação e monitoramento semanal, quinzenal, é extremamente importante. Novamente, eu chamo a atenção de vocês. O registro das ações adotadas e de todas as verificações também é importante para salvaguardar futuras questões legais, tanto para a escola quanto para os municípios. Agora nós vamos também falar um pouquinho sobre o registro diário. Então, nós estamos falando bastante de coordenação, avaliação, monitoramento e nós precisamos também termos boletins. Nós precisamos olhar, de acordo com cada diretriz, quais foram as ocorrências que nós tivemos, quais foram os encaminhamentos que foram dados, quais foram as resoluções informadas para esses encaminhamentos e se teve alguma alteração dessa diretriz, das ações que vocês definiram, porque vocês é quem vão definir quais serão as ações a serem tomadas. Importante, numerem. Coloquem, por exemplo, 001 de 2021, se for o primeiro boletim informado, e assim sucessivamente. Não esqueçam de colocar a data, são registros importantíssimos. Lembra-se, lá no começo eu falei, nós precisamos saber da história para saber o que fazemos no presente e no futuro. Também, nós precisamos fazer nesse relatório, e aí nós podemos colocar em períodos, quinzenal, mensal, os aspectos que foram facilitadores e dificultadores das dinâmicas operacionais, das ações, de cada diretriz. Então, quais foram os pontos facilitadores e quais são os pontos dificultadores? Lembra dos dados quantitativos que eu falei?
Importantíssimo também. Aqui tem um exemplo, né? Vocês têm no plano de contingência um exemplo e eu apenas transferi para cá para facilitar a visualização de vocês. Então, para cada diretriz, por exemplo, nós temos quais são os professores envolvidos, quais são os servidores, quais são os estudantes envolvidos, teve atendimento com o professor, com servidores, com alunos, com familiares, qual é o número? Nós precisamos de números para ter registros quantitativos para fazer uma avaliação eficiente do nosso plano de contingência, tanto municipal quanto escolar. Importantíssimo. Diante dessas diretrizes, nós temos pontos a melhorar. Nós temos alguns destaques evidenciados em cada diretriz e quais são as lições aprendidas. Então, é importante que cada relatório faça também essa reflexão para poder melhorar o plano de contingência da unidade escolar ou municipal. Se tem sugestões para a alteração do plano de contingência, envie para o regional. É extremamente importante que o regional saiba quais são as alterações por ser dinâmico, né? Nós temos uma pandemia onde todo mundo está aprendendo. Fotos, registros, depoimentos, gráficos, só se tem com dados. É extremamente importante que quando for fazer uma apresentação para a população, para a sociedade, para os tomadores de decisões, nós tenhamos números. E com números nós temos gráficos. Importantíssimo, sempre assinar o relatório, quem elaborou o relatório. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os selos e o QR Code. É extremamente importante que cada plano de contingência ele seja contemplado com um selo, que vocês podem observar logo aqui, e o QR Code. O QR Code ele dá transparência ao plano de contingência. E o plano de contingência ele é para a escola, ele é para a população, ele é para a sociedade. Então, nada mais justo do que nós darmos transparência para que também a gente convide a sociedade a participar desse processo. Convide os pais para participar desse processo, os alunos para participar desse processo. A partir do momento que nós conhecemos as diretrizes, o que nós temos que fazer dentro da escola e do município, a gente passa a desenvolver essas ações. Então, nós compartilhamos o conhecimento. Um belo exemplo disso, nós temos municípios que já abriram canais de ouvidoria e colocaram os planos de contingência dentro do próprio site da prefeitura para que fizesse a divulgação das ações. Então, nesse vídeo e nesse link, tem as orientações para o comitê municipal gerar o QR Code, inserir e mandar para as escolas. Também existe um modelo de arte para que seja enviado para as escolas que já estão com os planos de contingência homologados. Muito obrigada a todos. Uma atenção que eu preciso chamar dos professores. Monitorem e avaliem os alunos que estão em sala de aula. É extremamente importante que a gestão de pessoas também monitorem os seus servidores, os seus funcionários e vão fazendo o registro. Professor, estamos falando de professor para professor. Se você vê que tem um aluno com sintomas, encaminhe ele conforme o seu plano de contingência e façam um registro. É importante a gente também ter a rastreabilidade por onde todas as pessoas passaram.